nenhum soldado se deixa envolver em assunto da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Em outras versões vai dizer, nenhum soldado que quer agradar aquele que o alistou se embaraça com coisas dessa vida. Irmãos, ontem nós assistimos um filme aqui que tem por título Até o Último Homem. Até o Último Homem. E eu tomei aqui algumas notas daquilo que o filme foi desenvolvendo e que eu achei muito importante para a gente compartilhar aqui nessa noite. E quando a gente olha para a Bíblia, Paulo vai dizer que nós somos como soldados. Nós somos como soldados de Cristo. E Paulo vai dizer que aquele que quer agradar quem o alistou, que é Deus, não se embaraça com coisas dessa vida. Na minha versão vai dizer com assuntos civis. Quer dizer, quem é militar, ele se preocupa com os assuntos do seu exército, do seu batalhão, com assuntos para quem é militar. Ele não se embaraça, não perde tempo com coisas que nós, por exemplo, nos preocupamos, coisas de civis. Então eu coloquei aqui algumas observações para a gente falar sobre o filme, mas também sobre a nossa vida cristã. Quem estava aqui ontem saiu impactado com o filme. Se você puder assistir, assista, vale a pena. É um filme muito bom. Para começar, precisamos trazer uma palavra que não é muito usada no Brasil. Talvez você nunca ouviu, para falar a verdade. É objetor de consciência. Não sei se você já ouviu essa palavra. Objetor de consciência é a pessoa que não pega em arma, não utiliza a arma por causa da sua fé, da sua religião. E aí eu pergunto para você, como alguém que não pega em arma vai para o exército? E pior, vai servir na infantaria? Com certeza vai causar um problema sem tamanho. Quando a gente olha para um objetor de consciência, é aquele que não pega em arma, não utiliza a arma por causa da sua fé, da sua religião. Quando olhamos para isso, percebemos que o exército talvez não seria um lugar para um tipo de pessoa que é um objetor de consciência, que é uma pessoa que não pega em arma, que não vai utilizar a arma, sabendo que no exército é preciso usar arma. No exército é preciso você atirar ou se defender, defender a sua nação. Quando a gente percebe que um objetor de consciência não é o lugar apropriado para ele no exército, como alguém pode ir para o exército dessa forma, com essa mentalidade? Quando ele chega lá, irmãos, alguém que é um objetor de consciência, ele vai enfrentar toda a hierarquia do exército para que ele desista. Vão zombar dele dizendo que ele é medroso, que ele é fraco, porque se está no exército, tem que portar a arma, tem que utilizar a arma. Se não utilizar, como vai defender os amigos? E é nesse ponto que a gente começa a falar para nós aqui essa noite. Se no exército é preciso usar arma, porque o instrumento de trabalho de um soldado é o seu fuzil, é a sua arma, como alguém que pode ser um soldado não vai utilizar uma arma e na hora do combate, como vai defender o próximo e a si mesmo? E a pergunta é, não tem como se defender. Ele vai morrer e, se brincar, ainda vai atrapalhar os outros que pegam em arma.
Quando eu olho para isso, eu percebo que esse lugar não é o lugar apropriado para alguém que não quer pegar em arma, que não quer usar uma arma. Só que quando a gente olha, irmão, para esse personagem do filme, ele tinha uma coisa que eu e você precisamos aprender aqui essa noite. Ele tinha princípios firmes e inegociáveis. Porque, irmãos, se você está em um trabalho que precisa fazer determinada coisa, e você sabe que tem que fazer, quando você entra lá, você vai fazer. Afinal de contas, é você que precisa do trabalho, é você que precisa servir. Só que o soldado, o nome dele é Dawes, ele tinha um princípio, e o princípio dele era não pegar em arma, não utilizar uma arma. Veio o capitão, veio o tenente, veio o comandante, veio todo mundo para que ele pegasse em arma, ele não pegou. E quando eu olhei isso ontem, irmão, mexeu comigo, porque nós, mais do que nunca, como soldado de Cristo, precisamos ter princípios firmes, princípios inegociáveis, princípios, irmãos, que quando alguém vier com uma proposta, que quando alguém tentar com que a gente abra mão do que a gente acredita, a gente simplesmente tenha, como Pedro disse, ousadia, conhecimento para defender a nossa fé. O que nós mais precisamos nesses últimos dias são princípios firmes, porque a todo momento os nossos princípios são bombardeados. A todo princípio, a todo momento, o mundo quer que nós venhamos negociar os nossos princípios, os nossos valores. Ninguém está vendo, ninguém vai ficar sabendo. Só está nós dois aqui, deixa aí o dinheiro dentro da carteira e eu pego. Todo momento o mundo vai tentar negociar os nossos princípios. Todo momento o mundo vai tentar que a gente abra mão daquilo que a gente acredita. Só que o problema de abrir mão, irmãos, o problema de negociar os nossos princípios é que existem pessoas que estão olhando para nós. E é sobre esse assunto que eu quero falar nessa noite, sobre inspiração. Inspiração. Existem pessoas que olham para nós e se inspiram em alguma coisa. Existem pessoas que olham para você e elas procuram uma inspiração. Por exemplo, um menino, ele se inspira em Neymar, no âmbito do futebol. Quando ele pensa em ser um jogador, e você pergunta para ele assim, você quer jogar igual a quem? Ele vai dizer, igual a Neymar. Porque Neymar é o jogador do momento. E isso traz o que, irmão? Inspiração. Talvez você nunca parou para pensar nisso, ou você já pensou. Na vida cristã, a gente vai sempre precisar de pessoas que nos inspiram, de pessoas que a gente olha e pensa assim, eu quero imitar a fé de fulano de tal, eu quero adorar igual a Beltrano, eu quero ter intimidade com Deus igual a fulano. O que é isso, irmão? Isso é Bíblia. Paulo disse assim, 1 Coríntios capítulo 11, sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então quer dizer que eu preciso me preocupar, irmãos, com alguém que está olhando para mim. Às vezes a gente acha que não inspira ninguém, e inspirar é você causar na outra pessoa o desejo, a vontade, o esforço de fazer, de parecer igual a você. Aqueles que cresceram aqui na igreja provavelmente têm a vontade de cantar igual a diaconisa Carmen.
Aqueles que cresceram aqui na igreja do Maracanã têm a vontade de tocar igual a Heraldo, igual a Jesaías? Tem, porque cresceram vendo esses irmãos. Os que cresceram aqui querem ter uma fé igual a da irmã Nita, querem ter a fé igual a do irmão Bibiu, do diácono Aloísio. Por quê? Porque você olha para os mais velhos, para aqueles que vieram na sua frente, e você diz assim: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. E isso, irmãos, causa pavor, causa medo. Por que causa medo? Porque existem pessoas que estão olhando para nós. Veja que coisa interessante. Esses soldados chamados Dors entram no exército, não pegam arma, não utiliza arma, todo mundo zomba dele, todo mundo quer que ele desista do alistamento, e ele está lá sozinho. Só que ele sozinho, ele tinha um princípio que ele não podia negociar. E o princípio que ele tinha baseado na sua mente, aquilo que Deus tinha falado para ele, era o princípio dos 10 mandamentos: não matarás. Aí você pode pensar assim: mas como alguém está no exército e ele não vai matar? Só que veja agora a diferença. Ele não queria matar ninguém, mas ele estava disposto a dar a vida dele para salvar a vida de outro soldado. Veja que coisa. Ele não ia portar arma e nem atirar em ninguém, mas ele estava disposto a salvar a vida de outro com a própria vida dele. Aqui a coisa começa a mudar. Por que começa a mudar? Porque a gente às vezes pensa que para inspirar alguém, a gente precisa fazer alguma coisa que todo mundo faz. Para inspirar alguém, a gente acha que precisa fazer alguma coisa que todo mundo faz. Só que a pergunta é: se você é um crente igual aos outros, um soldado igual aos demais, o que é que você tem de diferente para que alguém olhe para você e diga: eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual a Beltrano? O que é que nós temos, irmãos, se agimos igual na normalidade? O que é que nós temos para que alguém olhe para nós e diga assim: eu quero ser igual àquela irmã, eu quero ser igual àquele irmão? E para nós, talvez você pode estar pensando: que pregação é essa? O que é que isso tudo tem a ver comigo? E tem muito a ver contigo, irmãos. Tem muito a ver contigo. Porque a bravura, a coragem de sair do lugar aonde todo mundo é igual e fazer o que outros não têm coragem, vai gerar inspiração. Esse soldado, ele salvou aqueles que não acreditavam nele, aqueles que diziam assim: desiste, tu é fraco. Ele salvou essas pessoas. Ele salvou um soldado que era inimigo, e ele salvou aqueles homens para que eles pudessem ter coragem. Irmãos, você sabia que alguém que está aqui essa noite precisa que você tenha um ato de coragem para que ela volte a acreditar em alguma coisa? Olha para o teu irmão e fala assim para ele: você sabia que existe alguém aqui na igreja que espera um ato de coragem seu para que ela volte a ter coragem? Como assim, irmão? Vou lhe explicar. Existem pessoas aqui, irmãos, que nem sempre estão com a coragem pronta para atuar, para operar. Existem pessoas que nem sempre têm coragem, mas aí ele sabe que alguém aqui tem coragem. Vou explicar melhor dando nome. Eu sei
que José é alguém de coragem. José pode nem ser, mas eu acho que José tem mais coragem do que eu. Aí eu digo assim: se José for, eu vou. Se José se levantar, eu me levanto. Se José fizer, eu faço. E enquanto José não faz, eu também não faço. Mas no dia que José se levantar, irmão, quem acredita em José vai se levantar juntamente com ele. Eu creio, irmãos, que o que o Senhor quer fazer em nosso meio aqui essa noite é dizer para nós: tenha um ato de coragem. Tenha um ato de coragem. O que seria um ato de coragem para nós como igreja? Adora com intensidade, ora com muita vontade, busca a Deus como se fosse a última coisa, a única coisa que você tem para fazer. E isso vai fazer o que, irmão? E isso vai fazer com que outras pessoas olhem para você e digam: eu quero adorar igual aquela irmã, eu quero também sentir o que aquele irmão está sentindo, eu quero também ser apaixonado pelo Senhor igual aquela pessoa é. A verdade é que o contrário também é uma verdade. A verdade que, se eu não tenho inspiração, irmão, eu também não inspiro. Se eu olho para o irmão que está do meu lado e ele não me passa vontade de adorar, eu também não vou ter. Se eu converso com alguém e ele não tem fé, eu também não vou ter. Se eu chamo alguém para fazer alguma coisa e esse alguém não faz, eu também não vou ter. Aí eu pergunto para você: acontece isso sim ou não, irmãos? Aí a pergunta é: deveria acontecer? Não. Por que não? Porque cada um de nós deveríamos entender e dizer como Paulo: sede meus imitadores, adora como eu adoro, busca a Deus como eu busco, seja apaixonado por Deus igual eu sou, ore igual eu oro, invista no reino de Deus igual eu invisto, se derrame na presença de Deus igual eu faço. É por isso, irmãos, que alguém já disse: a única forma de ensinar é pelo exemplo. Não existe outra. Você pode chegar para o seu filho e dizer assim para ele: vá para a igreja, vá para a igreja. Quando ele tiver já um pouquinho de ousadia, ele vai dizer assim: pai, mãe, você manda eu ir para a igreja, mas você mesmo não vai. Como é que você quer que eu vá para a igreja? Você começa a entender que aqueles que estão perto de nós começam a olhar para nós e eles veem alguém que inspira, alguém que passa confiança, alguém que você olha e diz assim: eu quero fazer igual, eu quero ser igual. E isso aqui é totalmente bíblico, porque Paulo disse isso. Paulo sempre disse, irmão, só para você entender, não tem como a gente dizer assim: olhe para Jesus, porque você não vai conseguir ver Jesus aqui. Mas você pode dizer para o seu irmão: olhe para mim, e eu garanto a você que eu verei Jesus em você, que o seu irmão verá Jesus em você. A coragem daquele soldado inspirou um exército derrotado, um exército que estava sem confiança, a confiar. Irmãos, eu não sei se você já teve a experiência de você estar em um local onde ninguém acredita, onde ninguém tem confiança, e você diz assim: se vocês não acreditam, eu acredito. Se vocês não confiam, eu confio. Se vocês não querem ir, eu irei. E de repente você se levanta e começa a fazer.
e outras pessoas começam também a se levantar e a fazer. Por quê? Porque foram inspirados por aquilo que você fez. Irmãos, o maior sonho de um filho que o seu pai é policial é ser igual ao seu pai, porque ele vê coragem, ele vê o seu pai como herói. O maior sonho dele é vestir aquela farda, porque o ato do pai sair para salvar o mundo faz com que uma criança sonhe em super-herói e faz com que uma criança queira ser igual ao seu pai. Nós, como cristãos, irmãos, deveríamos inspirar outros crentes a serem igual a nós. Nós, como crentes, deveríamos inspirar outros crentes a serem igual a nós. E aí eu vou provocar você um pouquinho. Olha para o teu irmão e pergunta assim para ele: você gostaria de ser pastor de uma igreja que o povo todo fosse igual a você? Não responda não, irmão, só pensa, não responde não. Como seria, irmãos? Como seria? Porque quando a gente pensa, irmão, em inspiração, a gente precisa colocar em alguém que de fato vai nos ajudar quando a gente mais precisar. E pode ser que a gente nem conheça, que a gente nem tenha contato. Eu vou contar uma coisa para vocês. Geralmente, quando eu estava meio para baixo, meio desanimado, eu pegava os DVDs de pregação que eu tinha em casa e eu passava a noite toda assistindo. E eu ficava assistindo porque eu precisava de alguma coisa que me inspirasse. Eu precisava ver alguém que estava fazendo aquilo que eu queria fazer. E quando eu via aquele DVD, o Espírito Santo falava comigo: vai, continua, não desiste, não desanima, porque assim como eu ajudei ele, eu também te ajudarei. Eu creio, irmãos, que Deus trabalha quando Ele quer, sozinho. Ele não precisa de ninguém. Ele vai na tua casa, te visita e opera na tua casa. Mas eu entendo também que Deus não precisa mandar anjo, porque Ele já mandou pessoas. E quando a gente quer ser inspirado, a gente precisa de pessoas cheias de Deus em nossa volta, para que a gente queira amar mais a Deus, para que a gente queira evangelizar mais, para que a gente queira orar mais, para que a gente queira ser mais parecido com Jesus. Porque a gente vai olhar para alguém cheio de falha, nunca vai ser alguém perfeito, lembre-se disso. A gente vai olhar para alguém que é igual a nós, e o Espírito Santo vai bradar no nosso coração: é possível, não desista, aguenta mais um pouco, não para, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando a gente pensa em parar, quando a gente pensa em desistir, o Espírito Santo aponta o caminho que a gente deve seguir, o caminho que a gente deve continuar. E o que acontece? Somos renovados. E isso, irmãos, é algo que quem está em nossa volta, quem está perto de nós, também é abençoado. Por que é abençoado? Porque quando ele olha para nós, ele vê alguém falho, alguém limitado, mas é alguém que Deus abençoa, alguém que Deus usa, e isso faz com que outras pessoas também não desistam, em nome do Senhor Jesus. A bravura, a atitude daquele jovem em continuar,
em não desistir, fez com que ele, irmão, se encontrasse no meio de uma guerra, em cima de uma montanha, aonde todos os soldados do exército dele desceram, e quem não desceu estava ferido ou morto. E ele ganhou o direito de ser o médico do exército sem portar arma. E ele pensou assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Essa foi a pergunta dele: Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Essa foi a pergunta dele. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, irmão, essa noite. Se você nunca perguntou isso para Deus, eu quero te encorajar nessa noite a você fazer essa pergunta para Deus: Senhor, o que é que tu queres de mim? Alguém aqui já fez essa pergunta para Deus, irmão? Alguém já fez? Aí a pergunta agora é: a quem Deus respondeu? 3, 4, 5. Entende, irmão? Porque a gente faz assim: corre, faz várias coisas, mas chega uma hora que a gente percebe que tudo que a gente fez não preenche aquele desejo que está dentro de nós. E aí, quando isso não preenche, é a hora que a gente para e faz assim: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? E eu perguntei a quem também Deus respondeu, irmão, porque eu vou dizer uma coisa para você: Deus responde. Deus responde. E eu vou falar para você aqui essa noite: a forma que Deus responde não é com trovão, não é com relâmpago. A forma que Deus responde não é com uma profecia. A forma que Deus responde não é abrindo o céu, anjos tocando trombeta e uma voz como o som de muitas águas. A forma como Deus responde é colocando diante de nós pessoas que precisam, ou necessidades que precisam de alguém para fazer. E aí a pergunta é: Deus te respondeu? Sim. Por que sim? Porque Ele colocou diante de você necessidades. O problema é que a gente queria que Deus falasse: Senhor, transforma essa água em vinho, tá bom? Eu quero que essa água se transforme em vinho. E a água não transforma em vinho, irmão, porque o que Deus quer é que você beba a água e não transformar a água em vinho. O que é isso? Deus nem sempre trabalha de forma sobrenatural. Deus, na maioria das vezes, quando a gente pergunta o que temos que fazer, é de forma natural. Quer servir? Sirva. Quer achar o teu lugar? Faça alguma coisa. Quer que Deus te diga o que é que você tem que fazer? Se coloca no caminho que Ele está levando, e a correnteza vai te levar para o que Deus tem para a tua vida. Aquele homem estava em cima de uma montanha, irmão, cheio de mortos e feridos. Se fosse eu diria assim: o que o Senhor quer de mim é que eu desça, vou para minha casa, minha mulher está me esperando, que ele era casado, minha mulher está me esperando, vou ter filhos e morrer feliz. É um bom plano. Só que quando a gente pergunta: Senhor, o que é que tu quer de mim? A resposta vem logo em seguida. Alguém está gritando ali pedindo socorro. Alguém está ali sem perna, precisando de ajuda. O que é que ele faz? Volta para o campo de batalha para salvar outros soldados. Era aquilo que ele foi chamado. Ele foi chamado para salvar soldados, para salvar vidas. Deus, nessa noite, eu creio, irmão, que Ele quer te despertar para que você entenda que Ele não quer fazer com que a água se torne vinho. Deus não vai mandar um relâmpago, Deus não vai mandar um trovão, Deus não vai mandar o profeta. Se
se é que ele já não está mandando o profeta aqui essa noite, porque a profecia é a palavra dele. Então a profecia já está sendo falada. E qual é a profecia? Abra o seu olho, abra os seus olhos e perceba o que é que Deus quer que você faça. E eu garanto a você, irmão, no dia que você fizer isso, outras pessoas vão olhar e vão dizer: eu quero ser igual a Jesaías, eu quero ser igual à irmã Lili, eu quero fazer a mesma coisa que ele faz. Por quê? Porque você perguntou para Deus: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Você olhou para o lado e viu alguém pedindo socorro. O que é que você fez? Socorreu aquela pessoa. O Dawes, irmão, ele salvou 77 soldados. A mão dele ficou toda ensanguentada, porque ele soltava a corda e segurava freando com a própria mão. Ele poderia morrer, irmão. Ele poderia morrer. Só que a oração dele era: Senhor, me ajuda a salvar mais um. A oração dele, irmão, estava em concordância com a primeira oração dele. A primeira oração sempre será: Senhor, o que tu queres que eu faça? A segunda oração: me ajuda a fazer o que tu queres que eu faça. Nem sempre, irmão, o que Deus quer que a gente faça será fácil. Mas eu garanto uma coisa para você: Deus sempre te ajudará a fazer o que Ele mandou. Nem sempre o que Deus quer que a gente faça será fácil. Mas há uma certeza. Qual a certeza? Todas as vezes que Deus te chamar para fazer alguma coisa, Ele te capacitará, Ele te ajudará a fazer o que Ele quer que você faça. Nunca ache, irmãos, nunca ache que você conseguirá fazer sozinho. Nunca ache que você conseguirá fazer pelas suas próprias mãos. Mas nunca se esqueça que Deus sempre estará pronto para te ajudar a cumprir a tua missão, em nome do Senhor Jesus. O Deus que nos chamou, irmãos, o Deus que nos levou para o meio, às vezes, de um vale de ossos secos, campo de batalha, é o Deus que vai liberar a palavra para que o milagre aconteça, e a gente vai ficar espantado pelo que Deus pode fazer através de alguma pessoa que se disponibiliza para que Ele possa usar. Olha para o seu irmão e repita isso para ele: você ficará espantado quando você descobrir o que Deus pode fazer através da sua vida. Alguém aqui já ficou espantado, irmão? Eu já fiquei. Eu já fiquei espantado, irmão. E eu acredito que você já ficou. Você estuda, se prepara, ensaia, fala, cita, decora. Mas quando chega na hora, parece que dá um branco, parece que apaga, parece que o nervosismo bate. E aí é nessa hora que o quê? Deus aparece. E quando Deus aparece, o que acontece? Milagre. O que acontece? Maravilha. Por quê? Porque Deus só quer alguém que pergunte para Ele: o que o Senhor quer que eu faça? Somente isso, somente isso. A inspiração a crer. Irmãos, quando nós estamos perto de nós, quando nós temos perto de nós pessoas desacreditadas,
nós somos desafiados a crer. Entendeu, irmão? Quando nós temos pessoas que não acreditam perto de nós, nós somos desafiadas a crer. Por que desafiadas a crer? O mais fácil é a gente também desacreditar. Ninguém aqui acredita, ninguém aqui confia, mas eu garanto a você, irmão, que se você nadar contra a correnteza, se você ousar crer, o Deus do céu abrirá o céu, abrirá as comportas do céu, e até quem duvida, até quem não crê, começará a crer por aquilo que Deus fará na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quando alguém acredita, agora é o contrário, quando alguém acredita, ele desafia quem não acredita a crer. Irmãos, pensa numa coisa que eu gosto. Os irmãos já perceberam desde quando eu cheguei aqui que eu gosto muito de desafio. Eu gosto muito de quebrar paradigma. Eu gosto muito de fazer o que ninguém fez. Se você for ver os nossos evangelismos na rua do Viver por Ti, geralmente é em lugar que ninguém quer ir. É em lugar que ninguém quer ir. Na UPA de Nova Descoberta, no Shopping Boa Vista. Me chamaram esse dia para ir para o presídio. Aí, varão, fazer o Viver por Ti dentro de um presídio. Se a diretoria permitir, né? Se tiver autorização. O que eu fico pensando, irmãos, é quando a gente ouvisse alguém falar para nós assim: não dá, não entra ali, não se converte, não gosta de crente. Isso aí deveria encher o nosso coração de fé, irmão. Isso aí deveria encher o nosso coração de fé e dizer para Deus: Senhor, ninguém nunca foi lá, me leva lá. Senhor, me ajuda a fazer isso, porque você não sabe o impacto espiritual, irmão, quando alguém crê no que diz a palavra de Deus. Quando alguém crê no que diz a palavra de Deus, o céu se abre, irmão. Porque deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa noite: Deus só procura alguém no Maracanã que creia no que Ele diz, para Ele começar a fazer o que Ele tem para fazer. Você entendeu isso, irmão? Deus só procura alguém que creia no que a palavra dEle diz, para Ele fazer maravilhas em nosso meio. E aí eu pergunto a você: você tem essa coragem, irmão? Você tem essa fé? Você tem essa fé, irmão? Quando eu olho esses textos sobre fé, eu fico pensando: aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Porque, irmãos, ao mesmo tempo que eu gosto de desafio, é ao mesmo tempo que eu sou medroso. É ao mesmo tempo que eu não confio em mim, que eu vou dar conta. Mas ao mesmo tempo que eu não confio, eu não deixo transparecer que eu tenho dúvida. Por quê? Lembra do começo? Tem alguém que acredita que eu acredito. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: tenha cuidado com o que você fala. Tenha cuidado como você vive. Tem alguém que acredita. Diga para ele, irmão: tem alguém que confia na fé que você tem. Tem alguém, irmãos, que acredita, irmão, piamente, como a Bíblia diz, piamente, que você é um homem e uma mulher de Deus. Eu
acreditava, como até hoje eu acredito, irmão, eu já disse aqui, eu acredito, irmão, que a minha avó tem muita fé. Eu acredito que a minha avó tem muita fé, porque sempre que eu era pequeno e eu ficava doente, ela orava por mim. Ela e a diaconisa Jacira, elas duas andavam juntas evangelizando. E quando voltava do evangelismo, minha avó dizia: vamos ali no meu quarto, que o meu neto está com dor de cabeça, que o meu neto está com gripe, que meu neto está resfriado. E ela orava, irmão, e eu ficava curado, irmão. E isso me inspirou a crer que Deus cura. Por isso que eu oro por cura, irmão. Eu oro por cura, porque eu creio que Deus cura. Eu oro para repreender o demônio, porque eu creio que Deus expulsa demônio. Eu prego na rua gritando, porque eu creio que a palavra de Deus alcança o pecador e transforma o pecador. Eu falo, irmão, com ousadia, com confiança, porque eu creio que a palavra de Deus é a verdade. E quando eu faço isso, alguém está no banco e diz assim: Senhor, eu quero pregar desse jeito, eu quero ter essa fé, eu quero cantar dessa forma, eu quero, meu Pai, ser assim, igual ao irmão Bibio, meu Pai, que é fiel até hoje, está na tua casa, olha para os cabelinhos brancos da irmã Nita, do irmão Aloysio, eu quero ser igual a ele, firme, eu quero permanecer até o fim. O que é isso? Alguém está olhando para nós, irmão, e ele acredita, ela acredita que somos homens e mulheres de Deus. Alguém está olhando para nós, irmão. Alguém está olhando para nós. E isso é tão bíblico, que a Bíblia vai dizer assim: as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas. Paulo vai dizer assim: os homens ensinem aos homens. O que é isso, irmão? A igreja é um lugar aonde nós precisamos inspirar. A igreja é um lugar que a gente precisa chegar desacreditado, desanimado, desmotivado, sem esperança, e a gente vê alguém bem pobrezinho falando aqui: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, o Senhor não falha. Aí você olha assim: mas fulano não tem nada, mas fulano não tem nem como fazer nada. E Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus está no controle de tudo. Aí o orgulho seu cai por terra e você diz assim: se fulano não tem e está alegre, eu tenho e preciso me alegrar também, porque Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso. O que é isso, irmão? Isso é alguém que nos inspira. Isso é alguém que, através da sua fé, nos dá fé. Para encerrar, chega um momento, irmãos, que o soldado, ele já mostrou a sua coragem, sua bravura, e é um sábado. Ele não pode trabalhar dia de sábado, ele é adventista. E o capitão chega assim para ele e fala assim: soldado, nós precisamos de você conosco, porque os soldados disseram que só vão para a guerra novamente se você for conosco. Eu sei que hoje é o seu dia sagrado, mas vamos conosco. Ele decide ir, e antes de ir para a guerra, ele ora a Deus. E a cena mais linda desse filme é um exército inteiro esperando um soldado que não pega em arma orar. Por quê? Porque descobriram que a oração daquele soldado tem poder. Irmãos, as avós, seus netos
precisam ver você orando. Mães, seus filhos precisam ver você orando. Pais, seus filhos precisam ver vocês orando. Homem, sua mulher precisa que você ore. Mulher, seu marido precisa ver você orando. Para quê? Para que a tua vida, o teu relacionamento com Deus, possa inspirar aqueles que estão em tua volta. Irmão, a gente está falando de um exército, de uma guerra, irmão. Eles não respeitam a oração. Eles sobem e atiram. Só que eles descobriram que tinha uma arma mais poderosa do que a arma, do que revólver, do que fuzil. Se chama oração. Oração. Certa feita, uma rainha disse assim: eu não tenho medo dos soldados do exército da Inglaterra. Eu tenho medo da oração de um homem de Deus. É mais poderosa do que todo o exército da Inglaterra. A oração desse homem era: Deus, me dá a Escócia. Deus, me dá a minha nação. Deus, salva a minha nação. E aqueles que ouviam a oração desse homem tinham medo, porque alguém que ora é alguém que sabe o poder de Deus, é alguém que conhece. E quando quem não é crente, quem não acredita, vê você orando, irmão, quando mais precisar, vão dizer: chama aquela irmã, chama aquele irmão, porque eu preciso que ela ore, que ele ore por mim. Para encerrar, nem sempre nós vamos estar com força para orar. Nem sempre nós vamos inspirar outros. Nem sempre, irmão, a gente estava conversando aqui na EBD hoje, nem sempre quem está sorrindo está feliz. Nem sempre quem está brincando está alegre. Vai ter uma hora que você vai precisar de ajuda. E a pergunta é: sabe quem vai te socorrer? Sabe quem vai te ajudar? Esse irmão ou essa irmã que está do teu lado. Aí uma pergunta agora bem difícil de responder: você confiaria a sua vida ao irmão que está do seu lado? Não responde, para a gente não criar problema. Mas por que eu faço essa pergunta tão difícil de responder? Porque, irmão, eu preciso, enquanto eu estiver bem, ajudar Jesaías. Eu preciso, enquanto eu tiver forças, inspirar Jesaías, porque no dia que eu precisar, eu sei que ele vai poder me ajudar, porque enquanto eu pude ajudar, eu ajudei ele, e ele foi fortalecido pela graça do Senhor Jesus. Paulo vai dizer no texto que nós lemos: meus irmãos, sede fortalecido pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A forma de Deus trazer graça sobre nós é direta, vertical. É Ele que nos abençoa, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos abençoa. Mas vai ter momento que Ele vai dizer: Carmen, quem vai te ajudar hoje é Lili. Heraldo, quem vai te ajudar hoje é Rosa. Eliane, quem vai te ajudar hoje é Lusitânia. Por que, Senhor? Porque ela se inspira em você. Porque ele se inspira em você. E tudo aquilo que ele viu em você, tudo aquilo que ele aprendeu com você, ele vai te ajudar nesse momento. Vamos ficar de pé, irmão, a gente orar. Eu deixei bons minutos para a gente orar, porque não tem como falar disso e não orar, irmão.
Não tem como a gente falar disso e não clamar a Deus por misericórdia. Eu vou mudar a palavra agora. Eu não vou perguntar se você confiaria a sua vida à pessoa que está do seu lado. Eu vou perguntar para você: você confia a sua vida nas suas mãos? No relacionamento que você está tendo com Deus? Na fé que você tem hoje, que você chegou aqui? Será que você inspira você mesmo? E eu queria que você orasse, irmão, e clamasse a Deus nessa noite: Pai, faz de mim um soldado que não se embaraça com coisas dessa vida. Pai, faz de mim um crente melhor. Pessoas aqui esta noite, quem nunca mais falou em línguas, quem nunca falou, batiza com o Espírito Santo nesta noite. Abra sua boca e receba nesta hora línguas repartidas como de fogo. Ramandara-se de comandar. Ramandara-se de comandar. Renova, Jesus, renova, renova nesta noite, renova, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, perdoa pecados aqui esta noite, quebra cadeias aqui esta noite, pensamentos aqui esta noite, fortalece crentes aqui esta noite. Ei, Ramandara-se de comandar. Deus, toca em pessoas aqui esta noite, que possamos dizer como Paulo: sede